Gente, eu tô aqui no palco sagrado do London, a maior casa de show de Uberlândia, e tô com essa turma aqui, metade dessa turma, porque hoje eles vão quebrar tudo, o melhor cover do Metallica do Brasil, e eu não tô exagerando, porque quem tá comigo aqui, quem vai ser o porta-voz, é o Ricardo Simplício. Ele vai explicar tudo sobre esse projeto grandioso que eles participam. Então vem com a gente pro Smank, que hoje o Smank tá pesado, tá com Metallica, e vem com a gente. Boa noite, pessoal. Boa noite, Igor. Olha lá, essa galera que eu conheci tem muito tempo. Eu quero saber como que começou essa ideia desse projeto e a grandiosidade dele. Bom, o projeto acústico Metallica, ele começou em 2020, 2021, na época de pandemia, que a gente não podia tocar com a banda em pé, e a banda a qual eu participava, a gente trocou uma ideia de como organizar isso para poder sentar para desenvolver isso. E a gente conseguiu desenvolver isso de uma forma semiacústica, com a participação de um quarteto de cordas, para reproduzir o que era o SM do Metallica, quando o Metallica fez com a participação de uma orquestra sinfônica mesmo, gigantesca. E a gente fez o primeiro show, foi bem legal, o segundo show foi melhor ainda, e depois eu me desliguei dessa banda, e com o Cadu, que não está aqui presente com a gente renasceu a ideia, reorganizou toda a ideia da forma que necessitava, reorganizamos as partituras, que inclusive a gente teve a ideia do Thiago Wolff, um grande amigo, está nos Estados Unidos agora estudando. Ele foi o cara que desenvolveu todas as partituras para a gente poder usar com as músicas em formato acústico. E era um desafio, porque o Metallica é conhecido pelas guitarras, é conhecido pelo peso, a voz do James, mesmo conversando, é pesada, para quem conhece sabe que é pesada. E a gente tinha um grande desafio de não deixar isso ficar ruim na apresentação com a banda em formato acústico. Por isso a gente chama de semiacústico, que a gente tem uma guitarra, que é o Humberto Vieira aqui, ele que vai estar com a gente hoje na guitarra. A guitarra mantém todos os arranjos, todos os solos, tudo que é muito conhecido, exatamente igual ao que todo mundo conhece do Metallica. Tarcísio Júnior, nosso baterista, ele faz exatamente como deveria fazer, toca a bateria sem dó mesmo, que é o que o Metallica precisa. O Gabriel Amaro faz todos os arranjos, todos os solos que tem que fazer dueto com o Humberto, ele faz tudo, porém no violão. Já está aí um pouco do segredo do projeto. Tem uma guitarra só e todo o complemento é feito com o violão do lado de cá. E eu faço a voz e as bases para auxiliar o Cadu. Mas ao mesmo tempo eu estou auxiliando o Amaro e fazendo uma cama de violão com o Humberto. Então assim, o meu violão ele é participativo, né? Ele não é um violão que se tirar ele faz falta? Faz, porque tem o peso todo para segurar o restante, para que eles possam fazer todos os arranjos como deveria. Já que eu estou falando assim, você citou todo mundo da banda, como que é representar grandes ídolos de vários segmentos, guitarra, bateria, porque são ídolos mundiais? Rapaz, para nós é uma honra. A Battery, ela é uma banda composta de músicos com currículo gigantesco, músicos que eu tenho maior orgulho de dizer que eu toco com eles. Então, há quanto tempo vocês estão juntos na estrada, assim, não falando só com projetos? A Battery existe desde setembro de 2022, ela foi formada. Nosso primeiro show foi em 1º de novembro, no Opera Bar, do nosso amigo Barato, o Barato da Venosa. Ele quem deu a primeira oportunidade pra gente. Depois dessa transição toda que eu citei, a Battery surgiu com o Cadu e eu conversando de manter o projeto e continuar reorganizando ele e trazendo pessoas que pudessem somar. Esses caras que estão na banda, os 3 comigo aqui, mais o Cadu, não estão por acaso. A gente gosta muito de Metallica e representar os caras, assim, poder fazer o que a gente gosta da melhor forma possível. A gente conversa muito sobre isso, até de tentar chegar ao máximo igual. Por exemplo, o Humberto está na guitarra. Todos os solos que a gente conhece estão na mão dele, praticamente, hoje. Então, assim, a responsabilidade, a gente encara isso mais como uma responsabilidade em representar esses caras do que uma honra. Porque é bem difícil mesmo, cara. Tanto tecnicamente quanto de
carregar o nome da banda, que é a maior do mundo, né? Exatamente. Pra mim, o mais difícil é ainda eu estar no violão, então muita coisa eu tenho que adaptar, né? Então, tipo, é uma responsabilidade maior, que eu não vou... Tem coisa que eu vou fazer igual, né? Tá Então, acostumado com a guitarra. Não é nem isso. Eu não vou fazer o arranjo igual, porque o arranjo do SM é com 2 guitarras. Então tem coisa que eu tenho que modificar. E é uma responsa também você mudar uma parada que é tão consagrada assim. E a gente tenta fazer o máximo possível parecido ao que é. Então quem vê os nossos shows, a voz eu tento cantar o máximo possível próximo do que o James faz. Os drives, o James ele não canta igual o álbum, nenhum dos shows ao vivo. Mas isso não quer dizer que eu tenho que ser relaxado e cantar relaxado igual ele, porque ele é o James, né? Eu tento fazer o melhor que eu posso. Mas assim, é interessante que quando você transmite isso com um sentimento para o público abraça. Porque eles esperam um espetáculo, um show. A Battery está aqui para apresentar um espetáculo. Então, assim, somando a banda, que somos nós 5, Tarcísio Júnior, Gabriel Amaro, Humberto Vieira, Cadu e eu, Simplício, no quarteto de cordas, tem pessoas que, cara, por exemplo, Danilo Sampler, produtor, músico de altíssimo nível, toca com grandes artistas de nível nacional, como Leonardo, por exemplo, Thiago Rosa no violino e o Bruno Thayer no violoncelo, já fizeram shows também com grandes artistas, são professores, eles fizeram o último show do Daniel aqui em Uberlândia, eram eles que estavam ali. O Brian Marvin, se não é o melhor para fazer casamento, eu não conheço o outro. O Brian tem uma percepção musical sinistra. Tipo assim, o que está errado ele consegue ouvir, ele consegue solucionar. Um exemplo disso foi a Master of Puppets, que tinham pelo menos umas 4 notas. Lógico que a gente não está falando mal do Thiago, inclusive se o Thiago estiver vendo aí, não briga com a gente não. Briga não, Thiago. Tamo aqui. Foi feito. Eu vou até citar isso, né, já que eu peguei esse gancho, pelo seguinte: o Thiago ele fez o melhor que ele podia em cima do que ele não tinha. Entendeu o que eu quero dizer? Uhum. Então, assim, tudo que tem, ele fez da cabeça dele, do jeito que ele escutava, com o auxílio de algumas partituras que ele conseguiu diretamente da Orquestra de São Francisco, na época. Mas ele não conseguiu inteiro, que é a orquestra que acompanha o Metallica no SM1 e SM2. Então, assim, ele... de São Francisco. Isso. E ele conseguiu pegar o que ele podia, e o que faltava, ele fez pelo conhecimento dele. E ele mesmo falava, gente, tem notas que precisam ser recapituladas, né, precisam ser analisadas novamente. O Brian, que é o nosso violinista, que está aqui com a gente hoje, ele é o cara que pegou essas notas e reorganizou para nós. Então, assim, os erros, o Thiago Rosa também, todas essas notas que faltavam, essa organização, agora estão organizadas. Então, assim, a cada show, a gente vê uma coisa para melhorar, para tentar chegar o mais próximo possível dos caras. Então, assim, o pessoal tem que vir ao show e sair daqui arrepiado, ou chorando, ou ter uma nostalgia. A meta é essa. Então, eu choro, então vocês conseguem. Então, pronto. Vocês conseguem. Missão cumprida. Eu quero saber qual música do Metallica, de cada um de vocês, que vocês mais gostam de tocar. Ih, rapaz. Tocar. Só uma? Não, tem que ser a mais, a que você mais gosta de cantar. Eu gosto de Sabbath True. Sabbath True. E aí vocês? Eu gosto da Phil, porque a bateria dela é massa. Fala aí, Humberto. Nossa, aí eu falo essa, cara. Pode falar É mais difícil pra ele, é a que mais gosta. A Master of Puppets, inclusive, é a mais difícil pra banda inteira. Porque assim... Por quê? Ela é uma das músicas mais difíceis, assim, da história, né, do metal, assim, o metal clássico da época do Metallica. Master of Puppets, assim, com certeza é uma música rápida, é uma música que é o tempo todo ligada no 220, na guitarra pelo menos, o James toca tudo palhetada para baixo, então ela vira um desafio técnico e um desafio de resistência também, sabe? Então é uma música que, assim, ela, quando você domina ela, você cria um apreço por ela, assim, sabe? Então, acho que é por isso que eu gosto. Dito, inclusive, quando eu comecei a me aventurar a tocar o Metallica e cantar, foi passado que eu comentava com alguns amigos, vários amigos músicos aqui de Uberlândia,
E eles, quase todos eles falavam, cara, se você tocar Master, você toca todas no Metallica. Porque a Master realmente, de todas que nós iremos tocar hoje, ela é a mais difícil. Né? Então assim, ela é muito rápida, é o que o Humberto falou, é um teste de resistência para todo mundo. E também de memória, né? Porque assim, uma coisa que eu me pergunto muito quando eu escuto Metallica em casa é como que eles conseguem lembrar de tudo isso na hora do show. Porque é muita coisa. Não é fácil para nenhum de nós tocar isso. Então não é à toa que os caras estão onde estão e são quem são. São mais de 8 minutos de música. A canelinha queima. Canelinha É mais simples também, né? de braço bravo. Aí eu quero saber de vocês o seguinte, todos vocês têm outras bandas, trabalham em outros projetos, como que vocês se reúnem para afinar o Battery e a projeção que vocês têm, porque vocês estão tocando London, vão gravar, e assim, esse projeto tem que sair de Berlândia, gente. Então eu quero saber qual que é a projeção de futuro e como é que vocês vão organizar a agenda de vocês, porque vocês têm várias bandas. Entre todos esses projetos, o Battery é mais um deles. A fanbase mais fala, inclusive, é isso que você falou, que quer ver a Battery fora de Berlândia, quer ver a Battery tocando pelo Brasil inteiro, assim, sabe? Quando a gente sai sempre dos shows, vocês não fazem shows em São Paulo, vocês não fazem em Goiânia, então essa nossa projeção exatamente é sair para fazer em mais locais além de Berlândia, sabe? Os caras todos, né? O Tarcísio é um grande batera aqui de Berlândia. A gente já trabalhou junto por vários anos. A gente fundou a Efeito Reverso, que é uma banda autoral, que hoje, atualmente, eu toco com o Humberto Vieira e o Gabriel Amaro. O Tarcísio se desligou da banda já tem um tempo e tem um outro substituto que ele mesmo escolheu para seguir a banda, por motivos pessoais e tudo mais. Mas ele é o nosso sexto membro ali sempre, né? Tanto que ele está com a gente aqui também. Então, assim, sempre que a gente pode tocar com ele, a gente toca com ele sempre que a gente pode e ele também pode. Então, todos nós mesmo temos bandas paralelas, projetos paralelos. Quase todo mundo vive de música. E se não vive, leva a música muito a sério, profissionalmente. E não é à toa que o time da Battery só tem pessoas que levam isso muito a sério. Os 9 que tocam hoje aqui no London são pessoas extremamente dedicadas. Então, assim, é por isso que eu digo que eu tenho muito orgulho, e eu falo isso em nome de todo mundo, porque assim, quando eu e o Cadu pensamos em organizar a banda, e nessa época eu conversei com a minha esposa, a Jaqueline, a gente sentou para conversar sobre isso, porque assim, eu já vinha de um outro projeto que não deu certo, e eu estava bastante chateado com a situação, e eu não queria continuar tocando por causa disso. Então demorou um pouco para eu colocar a cabeça no lugar e falar, não, peraí, vamos organizar para recuperar isso, né? E daí ela foi o meu apoio, né, na época. A primeira pessoa que me apoiou foi ela. E em segundo foi o Cadu, porque o Cadu, ele é muito fã de Metallica, mas tão fã que ele sabe, por exemplo, o baixo da música Feel foi gravado no estúdio tal, no ano tal, e assim, não sei o que, não sei o que. Então assim, ele sabe dessa forma. E isso deu um combustível a mais para eu falar, não, peraí, vamos organizar. Então assim, até letras que eu esqueço ele lembra. E a gente brinca muito com isso, e isso dá muito certo desde então. E quando a gente organizou a banda, a gente escolheu a dedo cada um. O Tarcísio foi o primeiro a ser chamado, porque o Tarcísio já conhece as músicas, já é um cara que eu já trabalhava, eu já tenho muita tranquilidade no palco com ele, entendeu? E os dois meninos aqui nem se falam. Então, assim, todo mundo que tá no palco com a gente não precisa nem olhar um pra cara do outro mais, a gente só toca, só segue. Então, assim, existe uma tranquilidade em cima do palco para se tocar que é muito boa. Mesmo tendo projetos paralelos, a gente consegue ter tempo para ensaiar, tempo para se organizar. E, finalizando a sua pergunta, que é o que o Humberto já até falou, após esse show a gente tem muita coisa para fazer, que é literalmente tirar a banda de Uberlândia para outras cidades. A meta é essa. Eu vou na bagagem desses meninos aqui. Eu vou cobrir com eles aqui o Brasil inteiro. E eu vou falar assim, James Redfield, que você faça um duo com essa galera, porque você sabe como é que funciona. Aí né? a gente zera a vida demais da conta. Cara, você já zerou a vida há pouco tempo. Né? Então, assim, você zerou a vida há pouco tempo, por isso que eu falo. A gente zera de novo. Os sonhos não são impossíveis, eles são totalmente possíveis. São possíveis. Então,
James Hetfield, você vai ver o melhor cover da sua banda é no Brasil e é de Uberlândia com essa galera aqui. Essa galera precisa rodar o Brasil e você precisa conhecer. Eu queria muito que ele visse. Inclusive, eu quero até citar isso, porque é uma coisa legal de se citar. Recentemente eu tive uma oportunidade muito legal, que o Igor falou, e um dos caras que estava lá presente, o Thiago Castanho, ele gosta muito de Metallica, o guitarrista. E a gente parou um tempinho no camarim para ele poder ver o nosso projeto. Ele viu os vídeos. Ele parou um pouquinho, escutou tudo, gostou muito do negócio, e ele perguntou da mesma forma: quando é que vocês vão tocar para fora? Então, assim, é interessante um músico da categoria dele ter escutado e ter gostado do projeto, ter aprovado o projeto, porque é um cara que todos nós aqui, a gente tem ele como exemplo. Então, assim, imagina o que é um ídolo seu falar para você que tá legal o projeto. Então, assim, imagina isso chegar, que seja no produtor do Metallica, que seja a página repostar um pouquinho. A internet tá aí, que seja gente. alguma coisa. Para nós já vai ser muita coisa já. Então, assim, a internet tá aí para fazer essa ligação, essa conexão. E eu quero perguntar para vocês agora, porque eu tenho uma pergunta praxe aqui no meu canal. Não sei se vocês acompanham o meu canal, mas assim, eu tenho uma pergunta praxe. Eu quero saber se vocês têm convivência ou alguma história com alguma pessoa com uma deficiência, que eu não gosto desse termo, mas vocês têm alguma história com alguma pessoa com deficiência que vocês queriam compartilhar? E o que ela ensina, o que ela aprende com vocês? Vocês têm? Vocês podem falar, gente. Convivência eu não tenho, mas eu conheci muitas pessoas assim. E na época em que eu pude compartilhar um pouco dessa vivência, acho que igual os meninos, a gente aprende a valorizar muita coisa que a gente não valoriza no dia a dia. Então, o simples fato de você poder andar, de você poder falar tranquilamente, você poder se locomover sem auxílio, qualquer coisa que você possa fazer sozinho, que a gente faz sem perceber, a gente consegue valorizar. Há momentos em que eu mesmo, alguns shows dos meninos também, a gente às vezes fica um pouco surdo, né? Termina um show, som alto, ou fone no ouvido o tempo inteiro, você leva um tempinho para o ouvido voltar ao normal. O tanto que isso é ruim, não é legal. Então, assim, é nessas horas que a gente aprende a valorizar muito o que a gente tem todo dia e que as pessoas não veem que tem, entendeu? Você valoriza mais quando você perde um pouquinho ou quando você vê pessoas ao seu redor ou que você conheça que passam por isso. Então eu já conheci muitas pessoas. O Eduardo, eu me lembro que era um amigo da família muito tempo atrás. Ele nasceu com uma deficiência na perna direita, a perna dele não cresceu e a perna esquerda era maior, a esquerda era de criança. E ele não gostava de usar muletas. E ele foi tão corajoso, assim, aventureiro, que ele aprendeu a andar com a pontinha do pé e ninguém segurava ele, não. E aí a gente olhava e falava assim: como assim o cara consegue, cara? E a gente, com uma dor, a gente já se sente muito ruim, a gente já se sente indisposto com as coisas. E ele não parava hora nenhuma. Então, assim, o que deu para eu aprender foi a valorizar mais o que a gente tem, valorizar coisas simples mesmo que a gente faz todo dia. É interessante. Do nosso amigo também, o Matheus, Milhouse, tipo assim, eu acho muito bonito, acho que eu nunca cheguei a falar isso pra ele, mas eu acho muito bonito o jeito que ele lida com isso, porque a primeira vez que ele me contou é porque ele não tem uma das pernas, né, e ele perdeu num acidente. E a primeira vez que ele me contou, eu imaginei que, tipo assim, ele ia contar de uma maneira e ele contou de uma maneira totalmente diferente, tipo assim, ele contou rindo, assim, alegre, ele sabe, tipo assim, tirar o lado bom das coisas e não ser um cara pessimista. E tipo, quando você vê uma pessoa que tem um problema muito maior do que o seu, tratando o problema dela de uma maneira tão leve, isso assim mostra pra gente que a gente tem que encarar a vida de uma forma mais leve, assim, pra gente conseguir seguir, sabe? Então, eu acho que isso foi uma coisa que eu aprendi muito com o Matheus. Assim. Matheus, eu sou do seu time, é alegria, a gente boa. Eu ando mancando e sorrindo pro mundo aí. Você anda aí do jeito que você tocando, fazendo seus rolês. E, pra encerrar, eu não gosto do termo que me define, gente. Esse termo deficiência, pra mim, é abominável, porque
ele significa falta de alguma coisa. Pra mim não falta nada, a gente tem uma condição e várias condições, várias singularidades. Eu sou gordinho, manco, falo pra caramba. Falou em gordinho, aí nós estamos no mesmo time já. Olha, já estamos juntos. E aí eu quero que vocês compartilhem uma singularidade de vocês e algo inédito, porque a gente quer saber. Então vamos começar com esse rapaz aqui, ó, do cantinho. Singularidade sua, senhor Humberto Vieira. Pode ser de comportamento, pode ser emocional, pode ser psicológico, pode ser físico, pode ser qualquer coisa. Eu sou extremamente ansioso. Extremamente mesmo. Então, tipo assim, às vezes a pessoa me olha ali no canto e fala, não, o Humberto tá bravo com alguma coisa, mas às vezes eu só tô pensando Várias vezes eu já falei. E traçando meus planos pra fazer as coisas tudo bem metódico, porque quando as coisas saem assim, aí a ansiedade é bem forte, sabe? É um negócio que eu aprendi a lidar muito bem. Hoje em dia eu não tenho mais crises de pânico ou de ansiedade assim, mas é uma condição minha que assim, só quem costumo compartilhar mais com quem é mais perto de mim mesmo, sabe? É uma condição que vem comigo aí, é bem marcante isso na minha vida, inclusive. Eu, no meu caso, eu sou bastante chato, igual diz o Gabriel Amaro. Gabriel Amaro, é unânime, mas era exatamente sobre isso que eu iria falar. Eu tenho um negócio comigo que é de tentar fazer o máximo perfeito possível. Perfeccionismo. E aí tem hora que passa do limite, porque eu não consigo ser perfeito, e tem hora que eu cobro das pessoas também, e as pessoas não conseguem, mas isso já depois de um bom tempo eu já conseguia controlar. Mas antes, quando o Tarcísio me conheceu, o Tarcísio me conhece há mais de 10 anos, e vou até olhar para ele, tipo assim, do Ricardo de 10 anos atrás para o Ricardo de hoje, eu acredito que eu esteja uns 5% melhor. Mas já melhorou um pouquinho. Já é um pouquinho. Mas só falta 95. Só falta 95. Mas a questão é que é a seguinte, não é uma coisa que eu acho legal e que eu tenho orgulho disso, mas é um tipo de coisa que às vezes me ajuda e às vezes me atrapalha, que é eu consigo me estressar muito fácil com coisa pequena, por conta de querer as coisas muito certas ao mesmo tempo. Não gosto quando dá errado, de jeito nenhum. Não gosto de repetir as coisas, por isso que eu sou chato. A galera me chama de chato. Só que uma coisa nisso tudo, né, que é uma virtude e eu me orgulho disso, é que existe uma sinceridade nisso. Se eu não gosto de uma pessoa, não adianta forçar a barra. E se eu gosto, eu vou defender até a morte. E se tá ruim, você vai saber. Eu não consigo esconder no meu osso se eu tô estressado, se eu tô feliz. As pessoas logo olham e já falam, Ricardo não tá bem. Então, assim, uma coisa que nisso tudo tem uma coisa boa é a sinceridade. Só que tem hora que passa do limite, aí vira um defeito, né? Aí vira chatice. Então, assim, muita gente gosta de mim por causa disso, mas mesmo tanto deve me odiar por causa disso também. Então, assim, eu tô tentando melhorar isso aos poucos. Minha esposa me ajuda muito isso dentro de casa. Você tem uma coisa que eu não tenho, equilíbrio. Um pouco. Eu sou libriano, mas falta um pouco de equilíbrio aí, viu? Ainda não é bem assim, não. Mas, assim, de um tempo aconteceram várias coisas comigo, né? E é um sistema de defesa que eu mesmo criei para eu não sofrer mais com as coisas dos outros, digamos assim, entendeu? Então, tem pessoas que entendem isso, tem pessoas que não. As que não entendem, geralmente a amizade acaba. E as pessoas que entendem estão comigo aqui. Então, assim, resumidamente é isso. Minha esposa é prova disso. A gente fala que ela vai para o céu no tapete vermelho. Porque ela é a pessoa que mais me escuta. Às vezes eu estresso dentro de casa, é ela que me escuta. E ela fica lá caladinha no cantinho dela, daqui a pouco eu tô calmo. E aí, assim, Deus é que sabe o que passa na cabeça dela, mas ela me ajuda muito. E os meninos também. Então, assim, é isso. É uma singularidade, mas eu sou legal, gente. Eu sou legal. Não, ele é gente boa. Não desiste de mim, não, que eu sou legal. Ele é um cara gente boa. Sou legal. Deixa o Gabriel falar pra mim. Que isso, cara? Cara, o Tarcísio passou a vez, velho. A minha
Singularidade. Singularidade é que eu sou muito bonito, isso não é pra poucos. Só alguns conseguem isso. E eu também sou. Não minto, eu também não minto. É o único solteiro. É essa. O beijo desse menino aqui, ó. Fica a dica aí pra quem estiver assistindo. Gabriel Amaro tá na pista. Leva ele pra sua casa. Não, calma aí. Assim também. Redes sociais, gente, todo mundo tem, viu? Amaro Gabriel 7. Segue aí. É a minha. Pretendentes. Pode seguir. A minha singularidade, eu acho que é a indecisão, que eu não sei. Aí eu percebi que você passa pra tudo. Tô pensando aqui, eu tô pensando até agora. Imagina se fosse geminiano ou libriano, entendeu? Mano, o bom é que ele falou singularidade, mas tipo assim, todo mundo falou coisa ruim. Ele não tem uma singularidade boa. É isso, obrigado. Entendeu? Porque tem que ter uma singularidade de coisa boa também. ué. Eu não acho é que a esse. minha é a calma e a paciência. Tarcísio é um dos caras mais calmos que eu conheço. Até o jeito de falar, né, gente? Até o jeito de falar. Só que eu já vi ele muito bravo. E eu aviso todo mundo para assim: galera, não estressa o Tarcísio, não. Porque se vocês me acham estressado, a hora que esse menino estressa, ninguém segura. Mas é muito difícil. É muito difícil. Se você conseguiu isso, é porque você é chato mesmo. Não, o pior é que não fui eu, né? A gente acompanha os outros. Não fui eu, não. Gente, eu vou liberar esse pessoal aqui, que daqui a pouco eles vão fazer um showzaço aqui. Eu tenho que deixar um agradecimento super especial a Jaque, a mulher do Esposa, do minha Ricardo, ruiva. e a minha amiga aqui, ó, a Ana. que ela Vocês tá- não estão vendo aqui, mas ela tá Ela tá em em malabares aqui, ó. Ela Depois está tá nas o making off. alturas. Ele está nas alturas aqui, fazendo esse podcast mais de meia hora e fazendo filmagem. Então, muito obrigado a Ana, muito obrigado a Jaque. Enquanto você ensinou que essa galera aqui pesada e James Redfield. Escutem eles. Hello, James. Hello. Galera, eu quero muito agradecer ao Igor. O Igor Castanheira é um dos caras que eu mais admiro aqui em Uberlândia. Já falei isso pra ele, falo isso pra quem me pergunta. A grande oportunidade que eu tive na vida foi ele quem estava lá, é ele quem me indicou, e foi por isso que eu zerei a vida na época. Na época não, né? Tem 2 semanas atrás, inclusive. 2 semanas exatas. E a gente, eu, ele, minha esposa, nossos amigos ali, a gente conseguiu. Tarcísio estava lá, o Humberto estava lá, o Gabriel não foi porque estava em Brasília, mas ao mesmo tempo ele estava com a gente ali. Então, assim, foi uma coisa muito legal. E para quem quiser ver, tá no meu Instagram, @SimplícioRick. E esse cara aqui fez parte disso. Então, assim, é um cara que eu admiro, ele admira a nossa banda, tá sempre com a gente, mas a gente admira muito ele também. Então, eu quero muito agradecer ao Igor, a toda a galera que acompanha ele. Tamo junto. Segue aí no Instagram, @BatteryMetallica Tributo. Fica de olho para acompanhar os shows e ver um show de perto, que é muito legal. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender por nenhum segundo de estar presente no show. E com esse depoimento bonito e que eu fico muito tocado, eu vou encerrar o ensinamento de hoje. Até mais, pessoal. Até a próxima. Yeah! Se manca, meu.